Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Vamos lá continuar no nosso devocional, o nosso estudo que nós estamos fazendo. E nós estamos aí hoje vendo o 34º dia. E o tema do 34º dia é Pensando como Servo. Pensando como Servo. O texto base está lá em Números capítulo 14, versículo 24, que diz assim: Meu servo Caleb pensa diferente e me segue de maneira plena. Há outro texto bíblico que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Apóstolo Paulo falando para nós. Servir. O tema hoje é servir, né? Continua sendo. Nós estamos falando nesses últimos dias sobre o servo, né? Sermos servos de Deus. E servir começa na mente. Nós precisamos ter uma mente treinada, remodelada para ser um servo do Senhor. O texto fala que ser servo requer uma mudança na nossa maneira de pensar. E essa mudança requer uma mudança de mente. O texto fala também que o servo verdadeiro, aquele que serve a Deus, né? Ele precisa de 5 atitudes. A primeira atitude é: o servo pensa mais nos outros do que em si mesmo. O servo ele concentra mais nas outras pessoas do que em si mesmo. Paulo aconselha, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. E quando nós deixamos de nos concentrar em nossas necessidades, nós ficamos conscientes da necessidade que existe ao nosso redor. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Infelizmente, grande parte do serviço que prestamos é em causa própria. Servimos para que os outros gostem de nós, né? Nós hoje, muitos servem para ser admirado ou para alcançar os seus planos próprios. O segundo ponto que o texto nos traz é: o servo pensa como administrador e não como o proprietário. O servo é aquele que está consciente que todas as coisas pertencem a Deus. Tudo que existe pertence ao Senhor. Há uma consciência no servo. Lucas, capítulo 16, versículo 13, na versão NVI, diz assim: Nenhum servo pode servir a 2 senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí o autor nos coloca, né, o perigo de servirmos ao dinheiro. O servo, que é verdadeiramente servo de Cristo, ele entende que ele é apenas um mordomo, é o princípio da mordomia. Ele é um mordomo daquilo que o Senhor põe nas suas mãos. Terceiro ponto: o servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Ou seja, o servo cuida da vida dele, não cuida da vida de ninguém. Resumindo, é isso, né? O servo é aquele: eu cuido da minha vida, eu tenho muita coisa para fazer, e aquele que tem muita coisa para fazer, ele não tem tempo de ficar bisbilhotando a vida de ninguém. Então, se tu tá bisbilhotando demais na vida do outro, começa a servir, que o teu foco vai mudar. Resumindo, esse terceiro ponto é isso aí. Não faz comparação, não fica vendo o que eu estou fazendo, não fica cuidando, né, do que os outros fazem. O servo, aquele que entende, ele cuida do próprio trabalho, tem bastante coisa para fazer, né? Aquele que serve tem bastante coisa para fazer. Muito bem, o outro ponto é o quarto ponto. O servo se identifica com a identidade em Cristo. Aí o autor nos traz um fato muito considerável, muito importante, que elucida bastante esse quarto ponto, que é o próprio Jesus. João 13, Jesus estava pronto para ser crucificado, chamou seus discípulos, estava na ceia. O que é que ele fez? Ele serviu. E naquele tempo, lavar os pés era altamente deplorável. Então, aquele que lavava os pés dos seus discípulos realmente mostrava muita humildade, era algo que fazia realmente alguém que era baixa escalão, alguém assim. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o servo, aquele que é servo, ele se identifica em Cristo, ele sabe quem é em Cristo, então ele não tem problema nenhum de servir. Ele não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, não acha ruim quando serve. Mas eu sou demais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aí é coisa de quem é imaturo.
O servo de verdade, aquele que está em Cristo, ele sabe quem ele é em Cristo, então ele serve aonde ele for chamado para servir. Quinto ponto, o servo considera o ministério uma oportunidade e não uma obrigação. O servo, ele adora servir, ele ama servir, ele vive para servir. Ele foi mentalmente, capacitado, transformado num homem e numa mulher que serve. Esse é o verdadeiro servo de Cristo. Então, o meu propósito, serve, vai servir. Então, Salmo 100, verso 2, na versão King James, diz assim, ele serve ao Senhor com alegria. O servo encontra alegria, no servir. Amém? Versículo para memorizar, Filipenses capítulo 2, versículo 5, na versão NVI, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Cristo Jesus nos ensinou que a servir. Sirva, sirva, sirva. Glória a Deus. Amanhã, 35º dia, estaremos juntos, se Deus assim permitir.